Graça e paz a toda a igreja, amém. Também quero agradecer a Deus pela recuperação do reverendo Eliomar, já está bem melhor, esteve muito mal de Covid, mas já está recuperando-se. Mas é assim, irmãos, nós aqui oramos pelo reverendo Eliomar, oramos também por Edilene. O Senhor levou Edilene, o Senhor poupou o pastor Eliomar, é assim. O mais importante é saber que foi a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Cabe a nós orarmos sempre, sempre, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 9, Atos 9. Leremos apenas 4 versículos. Atos 9, do 32 ao 35. A cura de Enéas. Vamos ficar de pé, nós que estamos aqui. Diz bem assim a palavra do Senhor. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Apenas esses versículos. Feche seus olhos. A igreja pode sentar. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco por essa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque estamos aqui diante da tua palavra, porque cantamos a Ti, oramos, intercedemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, nós somos gratos, porque Cristo nos salvou, nos chamou, nos levou para perto de Ti, Senhor. E aqui estamos nós, podemos viver tudo isso, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Eu quero te agradecer, quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados de cada um que está ouvindo agora, Senhor, e que essa palavra se torne viva em nossos corações e que possamos realmente vivê-la todos os dias. É em nome de Jesus que eu te peço, fala conosco e glorifica o teu nome, Senhor. Amém, meu Deus, amém. Meus irmãos, Lucas vinha narrando a respeito do apóstolo Paulo, falando de Saulo, mas agora, durante 3 capítulos, vai falar sobre Pedro. Ele vai narrar algumas ações, algumas obras que Pedro realiza em nome de Jesus. E aqui nós enxergamos muitas coisas importantes para a vida cristã, mas a principal coisa aqui é um milagre para esses dias de hoje. Todos nós precisamos, carecemos de milagres, de um milagre. Mas o milagre, ele existe um mundo espiritual, existem coisas maravilhosas que Deus fazia no tempo dos apóstolos, existem coisas espirituais que Ele faz hoje, que não são maravilhosas, como fazer um morto voltar a viver, por exemplo, ou um paralítico voltar a andar, mas existem muitas obras espirituais ocorrendo agora em sua vida, em nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele estava andando, passando pelas igrejas, ele era apóstolo, ele era líder naquela região, naquele lugar. Esse lugar era Jerusalém, mas mesmo assim ele andava para encontrar com os irmãos, para ver como estavam ali as igrejas que surgiam naquele momento, para ensinar, para observar. E aí eu começo a perceber a primeira característica que Pedro tinha, que se parecia com Jesus. Ele também, assim como Jesus, ele não ficava parado,
acomodado. Sabe, irmãos, ele estava trabalhando para o Senhor, ele estava sempre em movimento, ele se dedicava, ele estava disposto à obra do Senhor, não estava parado, acomodado com a sua vida. Ele poderia inclusive ficar só em Jerusalém, somente lá, mas não, ele trabalhava e se dedicava a Deus o tempo inteiro. E Deus usa aqueles que se dispõem, aqueles que se dedicam, Ele usa de várias formas. Ele queria apenas ver os santos, ver os irmãos, para ensinar alguma coisa para eles, para orar por eles, mas acontece uma coisa muito maior, muito mais maravilhosa. Nessa passagem, Pedro, ele faz um paralítico voltar a andar. E aqui, ele em tudo imita a Cristo. Tudo o que Cristo fez, ele também faz. É o discipulado, é o seguimento, é seguir a Cristo realmente em tudo. Você vai ver que até nas palavras, Pedro imita a Jesus Cristo. Ele está trabalhando para o Senhor, ele vai andando por ali, e ele encontra um homem chamado Enéas. O texto não fala se Enéas era ou não crente, mas fala que Enéas era um homem que sofria 8 anos deitado em uma cama. Talvez tenha tido um AVC, alguma coisa assim. Mas ele ficou ali 8 anos sem poder se mexer, deitado em uma cama. Que sofrimento, meus irmãos, que sofrimento. Se hoje, nos dias de hoje, com toda a medicina, com toda a estrutura, uma pessoa já sofre, imagine naquela época. E Pedro se encontra ali com alguém necessitado. As pessoas, elas sabem que Jesus morreu, o crente sabe que ele voltou a viver, e muitos pensam que Jesus não está mais aqui, e ele não está mais com a sua presença física, com o seu corpo ressurreto, mas a sua obra, ela continua pelo Espírito Santo na igreja. A obra de Jesus continua através da igreja. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Deus continua realizando a obra dele aqui na terra. Ele faz isso, mas não faz pelo corpo de Cristo que está no céu, ele faz pela igreja, pelos irmãos. Eu tenho que me dispor para que Deus me use. Você também tem que se dispor. E então, pode ser que Deus faça um encontro entre você e uma pessoa que está sofrendo muito, há muito tempo. Pode ser que no seu dispor, Deus realize esse encontro para a glória dele. E é isso que ocorre. E Pedro olha para aquele homem, ele ama aquele homem, ele entende que Jesus veio para acabar com aquele sofrimento. Algo tem que ficar bem claro, irmãos e irmãs. Eu já expliquei aqui em Atos, capítulo 2, eu já falei aqui sobre o dom de línguas, sobre as coisas maravilhosas que havia na igreja primitiva. Eu expliquei bastante sobre isso. Eu tenho que entender que o que Deus fazia ali naquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, era algo específico para aquela época. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham a revelação da nova aliança. Por isso alguns falavam em línguas, outros interpretavam, porque eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham a mensagem clara, eles só tinham o Antigo Testamento. E a igreja era assim que ocorria. Mas aquilo acabou, era para aquele tempo. Depois que ficou pronto o Novo Testamento, não é mais preciso que Deus se revele através de dom de línguas ou dom de profecias, não é mais, porque já está pronta a revelação do Senhor. Eu já falei muito sobre isso naquele dia, eu não vou insistir aqui, mas é essa a verdade. Cristo fez, ele disse que os apóstolos fariam, eles fizeram, para servir de testemunho. Então hoje eu vejo que as palavras de Cristo, pelas suas obras, são palavras de Deus. Eu vejo que as 3 cartas que Pedro escreveu,
são palavras de Deus, porque eu vejo que Pedro era de Deus. Aqui eu vejo isso. Deus operou um poder ali, através de Pedro, para fazer um homem voltar a andar. É a autoridade que o sinal, que a maravilha, que o milagre fazia para aquelas pessoas. Era assim que Deus fazia. Mas Ele não faz mais. Esse dom, esse poder não está mais aqui. Eu tenho que entender isso. Mas essa mensagem fala sobre outro poder, maior do que esse. Maior do que esse. Maior do que fazer alguém voltar a andar, meus irmãos. Existe um poder, existe um dom que Deus dá a toda a igreja que é maior do que esse. O de fazer alguém andar. Mas vamos tratar sobre isso daqui a pouco. Pedro olha para aquele homem, ama aquele homem, vê o sofrimento dele e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Veja, não foi Pedro quem curou, foi Jesus Cristo. Pedro, ele estava preocupado em glorificar a Deus. Deus usou Pedro, Deus pode usar você para abençoar as pessoas, para fazer o bem a muitos, mas você tem que estar preocupado em glorificar a Jesus Cristo. Ele não vai fazer para glorificar a sua igreja, aquele pastor, aquele missionário, aquela irmã de oração. Ele não vai fazer para a glória deles, vai fazer para a glória de Cristo, para a glória dele. E Pedro deixa bem claro: Jesus te cura. Eu posso falar isso hoje, porque aí tem muitos doentes de alma, irmãos, muitos, e eu posso dizer: Jesus te cura. Nós não temos mais esse poder miraculoso vindo do céu, mas sim, nós temos a fé de dizer que Jesus pode operar na vida deles, porque Ele operou em nossa vida, não foi? E nós cremos nisso, na palavra. Pedro fala isso, e ele dá a Cristo toda a glória. Ele deixa claro que não foi ele. Em várias passagens, os apóstolos fazem isso. E esse é um dos segredos para ser usado por Deus. Para que Deus te use, sempre entregue a glória a Deus. João Batista, quando Cristo chegou e começou a trabalhar no ministério dele, algumas pessoas foram até João e reclamaram, dizendo: mas mestre, aquele de quem tu dá testemunho, ele está batizando também, e muitos o seguem. Aí João Batista diz uma frase maravilhosa para todos nós. Está lá em João 3, 29, 30. Ele diz bem assim: o que tem a noiva é o noivo, quem tem a igreja é Jesus, o amigo do noivo, que sou eu, que está presente, e o que muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A alegria de João era ouvir a voz de Jesus. A alegria de João era ver Cristo crescendo cada vez mais. A alegria de João era ver a noiva, a igreja, se encontrando com o noivo, com Jesus. Essa deve ser a nossa alegria. A nossa alegria não deve ser: eu sou usado por Deus. Nossa alegria deve ser: as pessoas estão se encontrando com Jesus, e Deus está me usando para isso. Essa é a alegria. O que importa não é você, o que importa não é o seu ministério. Não existe o seu ministério, não existe o ministério de Henrique, não existe. Isso não existe. O que existe é o ministério de Jesus Cristo. É isso que existe. Só isso existe. Não existe meu ministério. O que é isso, irmãos? O que existe é o ministério de Jesus. É isso o que existe. E é com isso que eu e você devemos estar preocupados. Com isso, não é com outras coisas. Não é em ser visto, não é em ser famoso na igreja, não é em ser admirado, elogiado, não é isso. É em ver Deus
salvando, ajudando, fazendo bem a quem está sofrendo, principalmente quem sofre com a dor de não ter Deus. Essa é a grande mensagem. Essa deve ser a nossa alegria, como era a alegria de João Batista, e ver Jesus cada vez mais ser conhecido, ser amado, ser glorificado. É por isso que Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, Enéas. Não sou eu, é Jesus. Paulo também fala isso. Paulo fala bem assim, lá em Romanos 15, 17 até o 20: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Ele se gloriava porque Deus o usava, não era ele, era Deus que o usava para pregar o Evangelho. Mas veja que ele fala: esforçando-me para pregar o Evangelho. Ele também se esforçava, ele sabia que vinha de Deus, mas ele buscava, como Pedro também estava buscando, enquanto caminhava pela região, e foi usado por Deus. O próprio Pedro deixa isso bem claro, quando ele fala, lá em 1 Pedro 4,11, veja o que ele diz: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não faça, meu irmão, pela sua força, faça pela força que Jesus Cristo dá, que Deus dá, para a glória dele. Não faça por você, é Ele quem opera isso em nós, é Ele quem opera em nós essa obra. Então faça isso, espere nessa força que vem do Senhor, ore por isso, e tenha certeza que se você falou de Cristo para alguém, não foi você, foi o Senhor. É o Senhor quem tem te usado grandemente na obra dele. Pedro, ele estava preocupado acima de tudo com a glória de Jesus, com a salvação daqueles homens. Ele diz: Jesus te cura, e aquele homem se levanta e ele pega a cama dele e vai embora. Pedro fala uma coisa parecida com o que Cristo falava tantas vezes: levanta-te, arruma a tua cama. Levanta-te e arruma a tua cama. Aqui no original é enrola a tua cama. Quer dizer, levante-se, pegue a sua cama e vá embora. Você está curado, o seu sofrimento acabou. Você não vai mais ficar aqui deitado nessa cama, não vai mais usar essa cama para isso, para sofrer aqui. Acabou o seu sofrimento. E ele vai imediatamente, se levanta e faz o que Pedro havia dito. As pessoas ficam maravilhadas com aquilo, e muitos acreditam no Evangelho, muitos creem em Jesus. Do mesmo modo que Cristo fez com o paralítico que desceu pelo telhado: levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Do mesmo modo, Pedro faz aqui. Lucas está mostrando com isso que nós temos que imitar a Jesus em tudo. Esse milagre, ele não vai mais ocorrer, mas existem outros milagres, outras coisas que eu posso fazer imitando a Cristo, meus irmãos. E sabe, tem uma coisa que é maior do que esse milagre. Sabe qual é? É o amor. O amor que Pedro teve por um homem sofrido, que sofria. Esse é o grande milagre que Deus realizou na humanidade, colocar o seu amor em nosso coração, porque nós não tínhamos, mas Ele pôs lá,
pelo seu Espírito Santo, Ele nos deu o seu amor. E esse é o grande milagre, esse é o mais importante. Eu talvez não consiga e não conseguirei falar essa frase e ver alguém voltando a andar, mas eu posso amar com o amor que também veio de Deus, que também veio do alto. E assim as pessoas também poderão crer através desse amor, através do Evangelho, da minha preocupação, do meu cuidado com elas, imitando a Cristo, fazendo como Cristo fazia, do mesmo modo, as mesmas palavras, as ações parecidas. É isso que o Senhor pode, que o Senhor quer que você faça, é isso que você pode fazer. Esse poder, cada um de nós já recebeu de Deus. E temos que pedir que Ele aperfeiçoe isso em nós, cada vez mais. Diz bem assim, a palavra do Senhor. João 14, 12. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós podemos realmente nos tornar imitadores de Jesus Cristo, meus irmãos. Realizar as obras de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós podemos, Deus nos trouxe para isso. A igreja de Corinto era uma igreja interessada em questões espirituais. Eles queriam que Paulo explicasse a eles sobre os dons do Espírito Santo, sobre poder, dom de língua, que naquele tempo existia e era usado, profecia, e era você trazer a revelação, porque não havia Novo Testamento ainda, eles queriam saber mais sobre aquilo. E Paulo explica a eles, mas sabe, ele explica, ele fala sobre os dons, e depois ele fala sobre o maior de todos, que é o dom do amor. Ele diz bem assim, em 1 Coríntios 12, 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele diz, procurem os dons, para que Deus fale com a igreja. Não há aqui outra revelação, a revelação é essa é a revelação atual. Mas existe um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente, e é o caminho do amor. É o caminho do amor, meus queridos. Você pode ler esse texto de Atos 9 e pensar, Senhor, seria tão bom que hoje em dia pudéssemos também falar, Jesus te cura, e milagres acontecerem. Seria tão bom que mortos voltassem a viver, que pessoas que não podiam andar voltassem a andar. Seria tão bom, o mundo ia crer com facilidade, Senhor. Eu quero dizer a você que Deus nos deixou o amor, nos deixou a sua palavra, nos deixou o amor. A igreja precisa amar como Jesus Cristo amou, meus irmãos. É o caminho mais excelente do que todos os dons que a igreja de Corinto desejava. Era muito melhor. E ele vai falando sobre isso, e fala assim também, do 8 ao 10, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele diz que tudo vai acabar, mas o amor, ele não acaba, meus queridos. Alguns leem esse texto, interpretam esse texto, e isso é muito polêmico, dizendo que aqui ele está se referindo ao que era feito naquele tempo, as profecias que eram pregadas, que hoje não se prega mais, ou seja, acabaram, as línguas que eram faladas, que hoje não se fala mais, ou seja, acabaram. Alguns interpretam assim essa passagem, mas ele fala, mas olhe, o amor não vai acabar. E nós, irmãos, no lugar de estarmos preocupados com um milagre, com um poder, com uma maravilha, deveríamos estar preocupados com esse amor. Com esse amor. Que as pessoas enxerguem isso em nós. Se não tiver amor, serei como bronze que soa
como símbolo que retine, ou seja, se eu não tiver amor, minhas palavras são somente palavras, elas não querem dizer nada, é um som que não quer dizer nada, não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido. Se eu não tiver amor, se não tiver amor, eu nada serei. Se não tiver amor, nada disso me aproveita. Vender tudo que eu tenho, nada disso me aproveita sem amor. Paulo está falando que o amor é o caminho mais excelente, meus irmãos. Seja aqui dentro como lá fora. Pedro chegou perto daquele homem que precisava de ajuda. A igreja precisa chegar perto das pessoas que precisam de ajuda. Enéas não pediu nada a Pedro. Enéas não pediu nada. Tem gente que está sofrendo tanto que nem ora mais, que nem pede mais. Eu me refiro às pessoas que não são cristãs também. Elas não têm mais esperança nenhuma, perderam a esperança em qualquer coisa. E nós temos a esperança dentro de nós, a mensagem do Evangelho. Eu tenho que levar para elas essa esperança. E não ficar pensando apenas na minha esperança, naquilo que eu desejo, nos meus sonhos, nos meus pedidos, nas minhas demandas, nas minhas dificuldades. Elas precisam dessa cura. Essa cura, irmãos, é a cura eterna. É a cura que faz um homem voltar a não ser amigo de Deus. É essa cura, essa é a mais importante. Nada se compara a isso. Eu vou contar a você uma história, um pensamento, na verdade. As pessoas estão sofrendo, muitas estão sofrendo, porque elas não conheceram a Cristo ainda. Porque se elas conhecerem a Cristo, certamente elas não passarão mais por aquele sofrimento, aquele abandono, aquele mundo escuro. Elas vão ter dificuldades, vão sofrer ainda, mas vão sofrer com Deus, como você sofre, como eu sofro. E precisamos levar para elas esse Jesus que cura, para curar a vida delas. É isso o que temos que fazer, é esse milagre que tem que ser feito. Fala bem assim o apóstolo, lá em Efésios 3. Paulo vai dizer o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer para buscar esse amor de Deus, para me importar mais com as pessoas, para não ficar apenas em Jerusalém, no conforto, mas para sair por aí, como Pedro, para encontrar alguém necessitado e se importar e se ajudar aquela pessoa. É bem assim, Efésios 13, 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por que causa? Por que razão? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Eu oro, me ponho de joelhos e oro para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, sendo fortalecidos com poder no homem interior. Oração, irmãos, ele orar por isso. E ele diz mais: para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, cheios de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quantas vezes não usamos essa frase, essa passagem final agora, para pedir alguma coisa a Deus desse mundo, não é? Olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos.
Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo outro, e nós cremos. E isso é verdade, de fato, Ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas, nessa passagem, Paulo não está se referindo às coisas materiais que Deus vai nos dar. Está se referindo a Deus fazer você conhecer o amor de Cristo e ficar cheio da plenitude de Deus. É disso que ele está falando. Claro que Deus pode fazer mais do que pedimos ou pensamos também com as coisas do mundo, nos abençoando. Mas Paulo aqui está enfatizando: ore, para que você fique cheio do amor de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos orando por isso. Muitos aí estão em camas, em macas, sofrendo há muito tempo, porque eles não têm Jesus. Vamos orar por isso. Senhor, me faz conhecer o amor de Cristo, como Pedro conhecia. Senhor, me faz estar cheio da plenitude de Deus, me fortalece pelo poder do Espírito Santo. Senhor, faz isso em minha vida, para que eu te glorifique realmente, para que as pessoas possam receber esse amor através da minha vida. O amor, irmãos, nós estamos tão preocupados às vezes com milagres maravilhosos. O amor é o grande milagre. O amor que Pedro teve para aquele homem é o grande milagre. E ele conclui falando que as pessoas viram aquilo e creram. Elas creram em Jesus Cristo, no Evangelho. Naquele tempo, os sinais, as maravilhas eram necessários. Deus fez assim. Hoje em dia nós não temos mais sinais e maravilhas, mas nós ainda temos o amor, ainda temos a preocupação que Pedro tinha, o esforço, a dedicação à obra do Senhor. Tudo isso você tem. Você pode imitar a Cristo em várias coisas. Você pode, porque Deus te deu essa capacidade. Quem te dá isso é o Espírito Santo. Você pode fazer do jeito que Jesus fez, não curando alguém que não podia andar, mas certamente curando a alma de muitas pessoas. Deus pode te usar para isso, e Ele nos chamou para essa obra. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te pedimos perdão, Senhor, porque nós sabemos que temos que amar mais, meu Deus. Nos ajude a amar mais, com o amor de Jesus Cristo, Senhor. Existem tantos Enéas por aí, Senhor, tanta gente sofrendo, meu Deus, precisando ouvir essa frase: Jesus Cristo te cura. Levante-se, meu Deus, em nome de Jesus. Faz tua igreja, levanta tua igreja para essa grande e preciosa obra. Nos faz conhecer o amor de Jesus Cristo, Senhor, e que possamos estar cheios da plenitude de Deus. Nos ajude a orar por isso, Senhor, todos os dias. Meu Deus, nós oramos por tantas coisas, Senhor, e oramos tão pouco por isso. Nós temos que crer, Senhor, que o Senhor pode fazer isso em nossas vidas, apesar de nós, pecadores. O Senhor pode fazer essa obra em nossas vidas, porque foi para isso que o Senhor nos chamou também, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.